Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vamos gravar então algumas questões, né, de enfermagem, de doenças crônicas não transmissíveis para esse nosso querido concurso aqui, ok? Nós vamos começar hoje gravando umas questões bem interessantes voltadas para as doenças renais. O dia de hoje vão ser questões voltadas para as doenças renais, certo? E são questões interessantes que a gente vai gravando por grupos, né? Tipo, como as doenças crônicas não transmissíveis envolvem doenças cardiocirculatórias, doenças, diabetes mellitus, envolve também cânceres, neoplasias e doenças pulmonares, certo? As doenças renais fazem parte desse grupo de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Quando a gente fala em doenças cardiocirculatórias, nós estamos falando também da diabetes, inclusa nesse contexto, porque a diabetes, ela causa esclerose nos vasos, nas paredes dos vasos. Os vasos sanguíneos, que normalmente são lisinhos, com a diabetes, principalmente tipo 1, que é mais agressiva, a diabetes, ou seja, o acúmulo, né, da glicose na parede dos vasos vai causando uma certa tortuosidade e essa formação de paredes deformadas do endotélio, que são as escleroses dos vasos, né, diminuindo então a capacidade de perfusão, porque o sangue circula com obstáculos quando há deformidade dessa parede dos vasos, causados por diabetes. Então, as doenças renais, principalmente as crônicas, elas vêm em grande parte, em tipo 80% das causas, são ligadas à esclerose de vasos pela diabetes, né? Então, todas elas têm uma afinidade. As doenças cardiocirculatórias, que podem estar aí incluídas o infarto, a angina, as doenças renais, os acidentes vasculares cerebrais, todos eles podem ter relação com diabetes, certo? Então participam todos de um grupo de doenças crônicas não transmissíveis, certo? Então, dentro das doenças crônicas não transmissíveis, nós teremos as patologias cardiovasculares, certo? Diabetes mellitus, tá? As DPO6, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e as neoplasias. Tá? Além dessas, nós temos situações fisiológicas que também fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis, tipo obesidade, tá? A própria obesidade, ela leva a quê? A diabetes mellitus tipo 2. Então, a obesidade, o estado de obesidade do paciente, as neoplasias malignas, diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares que estão intimamente ligadas com diabetes mellitus também, entre outras, tipo hipertensão arterial, né? Todas fazem parte de um grupo de doenças crônicas não transmissíveis e são várias, são infinitas doenças que estão dentro desse contexto de doenças crônicas não transmissíveis. As doenças renais são um exemplo. Então, hoje nós faremos questões de doenças renais, tá? Vamos começar, pessoal. É isso aí. Questão 171 fala assim: com relação à diálise com circulação extracorpórea, julguem o item subsequente. O que significaria, então, essa circulação extracorpórea? A circulação extracorpórea significa justamente a hemodiálise. Hemo, porque nós temos dois tipos de diálise, né? Nós temos a hemodiálise e nós temos a diálise peritoneal. Sendo que a diálise peritoneal, ela ocorre através do que? Dos vasos
da membrana peritoneal, que é uma das maiores membranas que nós temos no organismo. Essa membrana peritoneal, ela cobre praticamente toda a cavidade abdominal, fixando, né, os órgãos abdominais em seus lugares. E nessa membrana peritoneal, né, circulam infinitos vasos sanguíneos. Então, o peritônio é muito vascularizado. Então, através do peritônio ocorrem as trocas entre o líquido sanguíneo contaminado pelos componentes da urina e o líquido estéril que está vindo, né, do circuito da diálise peritoneal, o dialisado que a gente chama, né? Então a troca por osmose e difusão ocorre a nível de membrana peritoneal, ou seja, não há em momento algum exposição de circulação. A troca é interna no paciente através de um catéter colocado a 3 centímetros da região umbilical. Já na hemodiálise ocorre o que? A exposição. O sangue do paciente, ele é extraído para uma máquina e devolvido já sem as impurezas. E justamente esse episódio do sangue ser extraído do paciente para uma máquina que vai fazer às vezes dos rins, essa máquina tem um filtro, né, que representa artificialmente um rim. Então esse sangue que vai para essa máquina e retorna para o paciente já limpo, já sem as impurezas, certo? Do sangue, se chama a circulação extracorpórea da hemodiálise. Por que extracorpórea? Porque vocês estão vendo aqui o sangue no circuito, está nesse momento que o sangue percorre esse circuito até a máquina, este sangue está extra-organismo do paciente, está fora do interior desse organismo. Por isso é circulação extracorpórea. Nós podemos ter esse termo também de circulação extracorpórea, por exemplo, na cirurgia cardíaca, quando os pacientes vão fazer cirurgias cardíacas, né? Revascularização do miocárdio é o exemplo principal que tem, certo? Aonde o coração, que não pode estar bombeando por estar sendo manipulado, tá? Esse sangue então circula, quem bombeia no lugar do coração é uma máquina, a máquina de circulação extracorpórea. A linha de raciocínio é semelhante para essa expressão circulação extracorpórea, só que aqui nesse caso da hemodiálise a finalidade é filtrar os rins, né? Então é isso aí. Então o que essa questão fala? Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julguem o item subsequente. A anticoagulação extracorpórea com enoxaparina, ou seja, que é o anticoagulante propriamente dito, deve ser realizada em todos os casos de diálise com circulação extracorpórea pelo baixo risco de evento adverso. Isso já está errado. Esse baixo risco de evento adverso não é real, tá? Há um alto risco de evento adverso, como, por exemplo, os sangramentos, tá? Que podem ocorrer por conta da adição desse anticoagulante na circulação extracorpórea. É importante adicionar o anticoagulante na circulação extracorpórea? É importante sim. Por quê? Porque o sangue, ele está circulando, né, por todo esse circuito artificial. Aqui não são nossas veias, são circuitos artificiais que fazem as vezes de nossas veias, artérias, enfim, né? Ele está circulando aqui. Pode acontecer o que? Formação de trombos, né? De coágulos no circuito, ou mesmo no processo de filtragem da máquina podem acontecer acúmulos de fibrinas, de coágulos, certo? E isso vai causar danos ao processo de filtração do sangue. Então, a adição de anticoagulantes no circuito é importante para evitar obstruções, formações de trombos, coágulos, né, aqui. Por outro lado,
há riscos com a adição desse anticoagulante. Há riscos, mas esses riscos eles são mais perigosos para aqueles pacientes que têm doenças de base que podem contribuir para sangramentos, né? Por exemplo, existem doenças que contribuem para sangramentos, inclusive espontâneos, né? Nós temos pacientes com trombocitopenia, nós temos pacientes com hemofilias, né? Nós temos pacientes com tendências hemorrágicas, pacientes anêmicos, pacientes que têm baixa de produção de plaquetas. Então, pacientes que já têm tendências hemorrágicas correm um grande perigo de hemorragias graves com a adição de anticoagulantes no circuito. Então, a adição de anticoagulantes no circuito, nas sessões de hemodiálise, ela não é indicada para todos os pacientes, tá? Aqueles que têm doenças de base que podem contribuir para sangramentos, por exemplo, não podem fazer hemodiálise com anticoagulantes em seus circuitos. Então, os eventos adversos são altos, são grandes, certo? E não é indicado para todos de uma forma geral. Aqueles que têm tendências hemorrágicas por doenças de base, inclusive opta-se pela diálise peritoneal, que também tem anticoagulantes por conta das fibrinas, né? Mas em uma quantidade bem menor, com um risco bem menor. Não é o mesmo risco de uma hemodiálise. Por isso existe a diálise peritoneal também, para aqueles pacientes que não podem ser expostos à hemodiálise, opta-se pela diálise peritoneal, tá? Então, gabarito errado, certo? Errado. Então, com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente. A anticoagulação extracorpórea com enoxaparina deve ser realizada em todos os casos de diálise? Não. Há contraindicações, certo? Com circulação extracorpórea pelo baixo risco de evento adverso. Não, errado. O risco de evento adverso é alto e há contraindicações, tá? Em situações especiais, dependendo da doença de base do paciente. E aqui eu coloquei apenas um quadrinho, né, falando sobre a anticoagulação, que significa heparinização, que é prescrição obrigatória em hemodiálise, e aqui mesmo já fala salvo, né, salvo contraindicações clínicas, ou seja, não é em todos os casos, como a gente fala, à la volonté, não é à la volonté, né? Existem as contraindicações clínicas dependendo das doenças de base dos pacientes, tá? Mas é importante que se faça a heparinização, sim, quando o paciente não tem contraindicação clínica, né? É importante que se faça, por quê? Porque reduz o risco de coagulação do circuito extracorpóreo, certo? Preserva a eficiência dos dialisadores reutilizados também, né? Diminui o risco de obstrução e assim por diante. Então, a anticoagulação é importante, mas não pode ser utilizada em todos os pacientes, ok? Muito bom. Questão 172. Julguem o item a seguir acerca de lesão renal aguda. Então, nós temos a insuficiência renal aguda e nós temos a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda sempre será uma consequência de uma doença de base que agudizou, tipo uma insuficiência cardíaca congestiva, aonde agudizou para uma diminuição brutal dos rins, pode evoluir com uma insuficiência renal aguda. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. A insuficiência cardíaca congestiva,
Obviamente que é uma doença crônica, não é uma doença aguda. Mas quando a gente fala que uma doença crônica agudizou, eu não estou dizendo que ela virou de crônica para aguda, porque isso não existe, isso é impossível. Se ela é crônica, ponto final. Jamais ela poderá se transformar em doença aguda, isso não existe. Mas quando eu falo que uma doença crônica agudizou, eu estou querendo dizer em termos de sintomas. Vou explicar para vocês. Uma doença crônica geralmente tem sintomas mais arrastados, né? Sintomas de evolução mais lenta, por ser uma doença crônica. Mas em determinados momentos, uma doença crônica pode evoluir com sinais e sintomas de alta intensidade. Nesse momento, a gente fala que uma doença crônica agudizou em seus sintomas, ou seja, aqueles sintomas evoluíram para um grau de intensidade muito alto. A gente fala que agudizou não na característica da doença, mas nos sintomas. Entenderam? Show! Ainda bem, né? Que fique bem claro essas diferenças desse termo agudizou, tá? Bom, então uma insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ela tem ali os seus sintomas arrastados, né? Os seus sintomas que arrastam no decorrer dos dias, dos meses. Mas pode acontecer desses sintomas de repente agudizarem por algum motivo, eles se tornarem intensos e provocar o que? Uma diminuição, uma queda da perfusão renal que já existe por conta da doença. Um paciente com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca crônica, já tem uma diminuição da perfusão renal crônica por conta da doença, mas pode acontecer em determinado momento que essa diminuição da perfusão renal caia ainda mais, despenque ainda mais de forma muito rápida, pum! Aí a gente fala que nesse momento agudizou a diminuição de perfusão renal. E aí nesse momento esses rins que já estavam sendo, levados com aquela diminuição crônica de perfusão, esses rins evoluem para uma insuficiência renal aguda nesse momento, porque teve uma queda brutal da perfusão renal que já existia, mas de forma mais arrastada e lenta. E por um momento ela cai brutalmente, pum! Aí os rins desenvolvem uma insuficiência renal aguda, tá? Aí nesses momentos é importante que o paciente faça uma hemodiálise de quê? De emergência, tá? Para evitar que essa insuficiência renal aguda evolua para uma crônica por um momento de agudização dessa insuficiência cardíaca. Então existem doenças crônicas que podem piorar em seus sinais e sintomas de uma hora para outra, agudizando os sinais e sintomas sistêmicos, entre eles uma doença renal aguda. Entenderam isso, pessoal? Então a insuficiência renal aguda, ela sempre será uma consequência de uma doença de base ou mesmo de um trauma. Exemplo, choque hemorrágico. Um paciente com um trauma músculo-esquelético, uma fratura exposta, um tiro, uma facada no baço, no fígado, que é um trauma, pode evoluir por uma insuficiência renal aguda, por perda maciça de sangue. Então, a insuficiência renal aguda, ela pode ser em consequência de um trauma, tanto quanto de uma doença clínica, mas ela nunca ocorre do nada. Ela sempre vem como consequência ou de um trauma ou de uma doença clínica. Já a insuficiência renal crônica, ela vem de uma evolução que pode ser de uma doença crônica cardíaca, de uma doença crônica tipo diabetes mellitus tipo 1, que é mais agressiva, ou mesmo de uma doença renal mal tratada. Vocês querem um exemplo? Glomerulonefrite difusa aguda. É uma doença aguda, mas que, se não for tratada adequadamente, pode evoluir com lesões renais e evoluir então com a insuficiência renal crônica. Então, uma insuficiência renal crônica, ela vem de uma evolução lenta,
geralmente de doenças renais agudas mal tratadas, né? Ou de patologias cardiocirculatórias, diabetes mellitus, que podem causar consequências como sequelas renais e, enfim, a doença renal crônica. Então tá aí, eu já expliquei mais ou menos a etiologia dos dois tipos de insuficiência renal, aguda e crônica. Show de bola, galera? Vamos voltar para a questão? Então, no paciente com lesão renal aguda, os valores da creatinina sérica chegam a aumentar de 1,5 a 1,9 vezes o valor basal. O basal é aquele valor suportável pelo organismo de creatinina no sangue. Valores suportáveis, até porque todos nós produzimos creatinina com o nosso metabolismo das proteínas musculares, tá? A creatinina é o produto final de metabolismo das proteínas musculares. A creatinina faz mal ao organismo, ela é ácida inclusive, mas os rins estão sempre filtrando essa creatinina. Então, conforme nossos músculos produzem creatinina, os nossos rins vão lá e removem o excesso e jogam na urina. Então, nós temos um equilíbrio entre a produção de creatinina e a filtração. Mas se alguns pacientes evoluírem com lesão renal, aí a coisa fica preta, a coisa fica diferente. Porque nós vamos continuar produzindo a creatinina, porque ela vem de metabolismo muscular, mas dessa vez o rim não vai remover o excesso. Aí vai pegar pra gente, que a gente vai ficar com acúmulo de creatinina no sangue. Isso vai nos fazer muito mal, certo? Então, justamente, nós produzimos creatinina constantemente, mas os rins normais filtram constantemente também. Então, nós temos um valor basal de creatinina, que é um valor fisiológico normal, suportável pelo nosso organismo, desde que esses rins estejam normais para filtrar o excesso. Mas quando eles estão com lesão, aí eles deixam de filtrar o excesso e esses valores aumentam. Inclusive, pelo menos de 1,5 a 1,9 vezes o valor basal. Ou atingem pelo menos 0,3 miligramas por decilitro acima do valor absoluto da creatinina, que é suportável para o nosso organismo. Esse aumento indica uma lesão renal, tá? Então, está correto. Essa afirmativa está correta, certo? Isso aqui é uma insuficiência renal aguda que é curável. Você tratando a doença de base do paciente, você recupera as funções dos rins, tá? Aqui é um rim normal e aqui já é um rim com renal crônica. Esse rim é incurável, tá todo sequelado. Vocês podem ver o aspecto do rim, não tem retorno, isso é crônico, sequela mesmo, tá? Esse é um rim renal e esse é um rim edemaciado, volumoso, é um rim agudo, mas tem cura. Você consegue fazer e esse rim voltar a ser normal tratando a doença de base. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Gabarito está correto. Só pra gente relembrar quem é creatinina sérica. Creatinina sérica provém do metabolismo muscular. São as proteínas musculares que nós gastamos e metabolizamos quando movimentamos nossos músculos, tá? Esses níveis séricos dependem da massa muscular corporal. Quanto mais massa muscular você tiver, mais proteínas você vai utilizar para mexer essa maçaroca toda, né? E mais creatinina irá para o sangue, certo? Quanto maior a massa muscular, mais elevado o nível de creatinina no soro, tanto quanto na urina, porque os rins estão sempre de olho nessa creatinina. Vai lá, retira do sangue e joga na urina, certo? Os valores de creatinina aumentam após as refeições, porque nós comemos carne vermelha, ou seja, tira daí os veganos, né? Mas quem come carne vermelha, enfim, que consome creatinina na alimentação, após o almoço, os valores aumentam, mas aumentam fisiologicamente, porque os rins vão lá e tiram e jogam no sangue
tranquilo. Até aí há um equilíbrio entre o aumento de produção após o almoço e os rins normais para excretarem. Tranquilo, fisiologicamente normal, tá? O sistema muscular está permanentemente em atividade, a gente mexe nossos músculos diariamente, 24 horas por dia, até mesmo quando a gente está dormindo, o nosso músculo está em atividade. Porque nós temos o tônus muscular de repouso, então nós não paramos em momento nenhum de produzir creatinina, mesmo quando a gente está dormindo. Só que é óbvio, quando a gente está dormindo a produção cai um pouquinho, óbvio, né? Mas a gente não deixa de produzir não, beleza? Então mesmo quando se permanece em repouso, estamos lá com o nosso tônus muscular em repouso produzindo creatinina. Isso significa que estamos o tempo todo consumindo creatinina fosfato, né? Que são as substâncias envolvidas nesse metabolismo muscular. E a creatinina é uma espécie de lixo metabólico resultante desse consumo. Após ser fabricada, ela é lançada na corrente sanguínea e eliminada pelos nossos heróis, rins. Ok? Mas se os rins não estão conseguindo eliminar a creatinina produzida diariamente pelos músculos, provavelmente também estarão tendo problemas para expulsar diversas outras substâncias metabólicas, outras toxinas. É por isso que o exame de creatinina sérica é importante para a gente detectar a tempo uma lesão renal e começar a tratar, ok? Portanto, o aumento da concentração de creatinina indica uma insuficiência renal que pode ser aguda, claro, por que não? E você tratando a doença de base, você trata o rim, você faz os rins funcionarem naturalmente depois, porque eu estou falando de uma doença renal aguda, não crônica. Show de bola! Inclusive, a doença renal crônica, ela se arrasta anos assintomática, vocês sabiam? Só depois de muitos anos é que você vai ter uma sintomatologia associada. Já a doença renal aguda, por ela evoluir muito rápido, você pode detectar os sinais também mais rápido. Show de bola? Então vamos lá. Então o gabarito, certo. Há aumento, sim. E os valores normais, é sempre importante, senhores candidatos, que a gente conheça os valores normais da creatinina sérica, né? Os valores normais são nas mulheres entre 0,5 a 1,1 miligramas por decilitro e nos homens entre 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro. Portanto, isso aqui já significa insuficiência renal aguda. Beleza? Questão 173. Julguem o item a seguir. Acerca de lesão renal aguda, tá? Por um período de 6 horas, os valores do fluxo urinário de pacientes com lesão renal aguda geralmente são iguais ou maiores que 1 ml por quilograma por hora. Erradíssimo. Erradíssimo, tá? O que significa um fluxo urinário, tá? É o seguinte, os rins estão 24 horas produzindo urina, 24 horas produzindo urina. Então nós temos um fluxo urinário, tá? O fluxo urinário é a produção em ml por hora, tá? Que esse rim produz. Alguns cálculos, inclusive, medem a produção de urina em ml por segundo. Olha que interessante. Alguns cálculos medem a produção de urina em segundo. Mas para a gente ter um cálculo, né, um cálculo mais expansivo, tá? Geralmente a gente tem esse cálculo por ml, por quilograma peso, por hora. Por que quilograma peso? Porque 80% do nosso peso é água, tá? Ah, vocês devem estar pensando que 80% do nosso peso é aquela gordura localizada na barriga, no culote, que faz a gente usar burca no verão, né? Quando tá gordinho. Mas não é isso não, galera. 80% de nosso peso é água. Nós somos líquido por dentro em 80% do nosso peso.
Nós temos líquido espalhados no espaço intravascular, no espaço extravascular, entre as células, entre tecidos. Nós somos um líquido ambulante. Entendeu? Então, é por isso que é muito importante, quando o paciente vai fazer diálise, ele ser pesado antes e após a diálise. Porque a quantidade de líquido antes e após serve como parâmetro para a gente ter certeza que aquela diálise foi eficaz para esse paciente. Que interessante, né? Então é por isso que o fluxo urinário, ele é medido levando-se em consideração o ml pelo quilograma por hora. Viu que coisa interessante, certo? Então, por um período de 6 horas, os valores do fluxo urinário de pacientes com lesão renal aguda geralmente são iguais ou maiores que 1 ml quilograma peso. Vocês querem saber de uma coisa? Que tal um intervalo para vocês raciocinarem na resposta? Será que está errado mesmo? Ou será que eu me enganei? Pode estar certo. E agora? Certo ou errado? Ah, mas essa eu vou deixar para vocês raciocinarem. Certo ou errado? Cara ou coroa? Vamos dar um intervalo? Pensa, depois eu dou a resposta fidedigna. Até daqui a pouco. Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa, você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter até acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o EnfConcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó, que são os planos de estudo. Funciona assim: se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica e a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25 a 30% de toda a prova de enfermagem que cai hoje, que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do EnfConcurso trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida.
Você deve estar pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não, você vai pagar apenas 12 vezes de R$19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês, ou R$ 197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais, e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção tá acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses dois livros. Esses dois livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo, isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo, e se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando o motivo, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do ENF Concursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do ENF Concursos. Até já!